E aí pessoal, tudo bom? Domingão, Dia dos Pais. Eu vim aqui falar um pouquinho de algumas coisas que estão na minha cabeça referente a essa data socialmente tão forte aqui no nosso país, porque eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu sempre questionei um pouco essas datas comemorativas, né? Dia das Mães, dos Pais, Dia dos Pais, Natal e coisas do tipo, enfim. E aí, eu acho que conforme o tempo foi passando, eu fui questionando cada vez mais, refletindo cada vez mais sobre essas datas e me tornei pai. Assumo que pensar no Dia dos Pais é uma coisa prazerosa de falar, putz, eu sou pai agora, então que bacana, eu tenho meus filhos para poder comemorar, entre aspas, ou para estar junto e tal. Mas ainda assim, nunca me fez tanto sentido pensar em dias específicos para a gente comemorar funções sociais, por exemplo. Porque a paternidade, o ser pai, é uma função social. A gente criou esse nome, a gente criou o peso social que tem hoje para a gente aqui no Brasil, por exemplo, que ainda é muito diferente do que é ser mãe e essa coisa toda que eu acho que é até um pouco óbvio para todo mundo, essa diferença que existe. Mas eu fico pensando muito ainda sobre isso. Ontem, especificamente, eu participei de um evento sobre paternidade, muito bom, um evento organizado pelo Papo de Homem. Vou deixar o perfil deles aqui na descrição, para quem não conhece, conhecer. O evento chamou Pai, Desafios da Paternidade na Atualidade. Acho que é isso, se eu não me engano. Talvez uma palavra ou outra esteja errada, mas enfim. Desafios da Paternidade na Atualidade. Muito bom, foram alguns palestrantes muito tops, umas pessoas que trouxeram umas reflexões incríveis sobre ser pai, de diversos aspectos, desde falar sobre sexualidade, sobre limites, sobre liberdade, sobre o papel do pai na sociedade, enfim. Foi um momento muito bacana. Eu levei meu filho, por acaso, foi mais bacana ainda ter participado de um momento desse com ele, e isso me gerou mais reflexões ainda do que normalmente eu já tenho. E aí eu fiquei pensando muito quanto eu queria compartilhar um pouquinho disso. Bem pouco, porque se eu for ficar falando aqui sobre paternidade, eu vou até amanhã. Então a minha ideia é falar pensar uma coisa bem simples, bem rápida. Eu fiz uma publicação no meu perfil de psicólogo, Psi Rodolfo Sampaio, vou deixar aqui embaixo também, falando sobre algo que eu acho que me toca muito. O quanto hoje, por exemplo, no Dia dos Pais, a gente vê muita gente publicando parabéns pro pai, foto com o pai, saindo com o pai, coisas do tipo. Muita gente dando felicidades para os pais e tudo mais, mas eu assumo que eu me incomodo um pouco com isso, me incomodo um pouco de perceber que a gente, mais uma vez, não todo mundo, óbvio, mas grande parte da população, mais uma vez, está preocupada em postar Feliz Dia dos Pais, mas na prática, no dia a dia, não faz diferença nenhuma. Então, eu acho que tudo bem você postar Feliz Dia dos Pais, tudo bem você sair com seu pai hoje, eu acho que isso é o de menos, não é isso, isso não é um problema na verdade. Mas me incomoda a gente ainda ter uma discussão, um olhar muito superficial para a paternidade. Eu acho que isso que é o grande ponto que me afeta, que me mexe comigo. O quanto a gente, na publicação que eu fiz, eu coloquei um pouco o quanto a gente está muito acostumado a falar de pais de uma forma superficial, como por exemplo falar sobre o pai que está pagando pensão ou não, como se a paternidade fosse só isso. A gente está acostumado a falar com o pai, ou enfim com pais, sobre coisas banais e não sobre ser pai, por exemplo. A gente não conversa, a gente que eu digo nós homens, nós pais e as pessoas que estão em volta dos pais. A gente não conversa, a gente não propõe discussões sobre, por exemplo, como que você se sente sendo pai, o que mudou na sua vida, o que mudou quando seu filho nasceu, o que mudou hoje, seu filho, sei lá quantos anos mais velho, quais as dificuldades que você sente em ser pai, dificuldades na relação com seu filho, o quanto isso afeta a sua relação com a sua parceira, com o seu parceiro, o quanto isso afeta o seu trabalho, o quanto isso afeta a sua vida, que dúvidas que você tem, que preocupações você tem, enfim, que sentimentos que você tem hoje com a paternidade. A gente não fala disso. A gente fala de coisas extremamente superficiais. É lógico que isso tem um motivo. A gente vem de uma história que a paternidade nunca foi muito bem reconhecida, ela nunca teve um lugar muito claro, ou quando teve um lugar claro era um lugar de afastamento, como o pai é aquele que banca a casa. Então assim,
essa ideia de pensar num pai mais próximo, um pai que assume também responsabilidades que antes eram só da mãe, é mais recente. Então é normal que a gente aos poucos esteja caminhando para uma discussão mais ampla. Mas eu acho que a ideia de eu vir aqui estar falando isso é justamente para tentar trazer, ampliar essa discussão. Tentar fazer com que a gente, eu, você, seu pai, sua mãe, seu irmão, fale sobre o que é ser pai e tudo isso que eu comentei. O que te move, o que você sente, como que é não ter licença paternidade igual a mãe, como que é para você acordar à noite para ficar com seu filho, como que é fazer atividade da escola, como que é ter que, enfim, como que é. Acho que essa que é a questão. Como que é para você falar ou pensar a paternidade? E essa pergunta não é só para os homens, é para as mulheres também. Como que a mulher vê a paternidade? O que que ela espera? O que que ela gostaria? O que que ela não gostaria? O que que ela faz para facilitar essa paternidade que ela deseja, o que ela sonha? Enfim, a gente precisa falar mais profundamente sobre paternidade, sobre ser pai. E como eu disse, não são só os pais que precisam falar sobre isso, a sociedade precisa falar sobre isso. Então minha reflexão é simplesmente essa. Eu acho que a gente precisa sair um pouco da superficialidade dessas discussões e trazer mais momentos mais profundos, de fato, sobre o que é ser pai, o que é estar nessa paternidade nos dias atuais. Espero que isso toque vocês de alguma forma. Comenta aqui embaixo se vocês acham que isso faz sentido, se não faz, enfim. Vamos falar sobre paternidade.